Olá a todos e todas, estamos começando o Meio Ambiente em Revista e hoje nós estamos com um tema que, como nós já havíamos falado em outro momento, ampliando esse olhar do meio ambiente para o viés social. Hoje, a temática do nosso programa são as medidas socioeducativas em relação à infância e adolescência e nós estamos com a assistente social, Socorro Portolã, que ela trabalha no CDDICA, falando um pouquinho sobre as medidas. Então, olá, Socorro. Olá, boa tarde. Boa tarde. E eu gostaria de saber, assim, qual é a sua trajetória, assim, falando enquanto assistente social, sobre essa questão do CDDICA. Jéssica, eu sou assistente social no CDDICA há 6 anos. O CDDICA amanhã está fazendo 11 anos que trabalha aqui em Santa Maria, que atua aqui em Santa Maria. Eu já estou há 6 anos como assistente social. Hoje, no momento, eu sou a responsável pelo setor do serviço social. A gente tem 3 assistentes sociais e uma estagiária do serviço social. Sim. E como é que foi essa tua aproximação com a temática da infância e adolescência? Olha, quando eu me formei em 2010, eu atuava noutra área, eu fiz meu estágio na área do idoso. Tá? Então, assim, surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista no CDDICA e fui selecionada e comecei a fazer meu trabalho e me apaixonei pelo trabalho lá no do serviço social no CDDICA, sabe? Sim. Aí, além de trabalhar no CDDICA, eu também trabalho no Colégio Coração de Maria, também com adolescentes, com crianças e adolescentes, só que no outro viés, né, o viés da educação. Mas ali no CDDICA nós trabalhamos em conjunto com a Justiça. Né? Sim. Então, já que a gente está falando já um pouquinho da instituição, o que é o CDDICA? O CDDICA trabalha com medidas socioeducativas, que aí tem a gente chama de LA, que é as Liberdade Assistida, e as PSC, que é Prestação de Serviço à Comunidade. Como o adolescente chega no CDDICA? O adolescente chega através da Justiça, através do GIG. Né? Então, agora nós temos a estagiária que está lá comigo, a Lucélia, que vai ser a sua próxima entrevistada, ela fez um projeto e acho que no outro bloco ela vai explicar bem direitinho como seria o chegar do adolescente no CDDICA. O que eu posso falar agora? O que eu vou explicar. Quando o adolescente é encaminhado para o CDDICA, aí ele chega no CDDICA, ele é acolhido no CDDICA, certo? Então, a gente tem a parte da coordenação de medidas, que tem uma assistente social, que é a Graziela Ribeiro, e a advogada, que é a Fernanda Neves. Então, lá é feito toda uma entrevista, todo o perfil do adolescente, e aí a gente chama assim, vai ser feito o preenchimento do PIA. O que seria esse PIA? É um plano individual de atendimento para esse adolescente. Então, cada adolescente que entra no CDDICA, ele vai ter esse PIA que a gente se refere. Nesse PIA ali vai constar tudo o que ele vai fazer lá no CDDICA, como vai ser os encaminhamentos, quem vai ser a orientadora, né? E daí, depois que ele passa por todo esse processo, ele está sempre acompanhado do responsável. Ele vai passar pelas triagens, que seriam as triagens socioeducativas, né? Seria as triagens do serviço social, da psicologia, da enfermagem, da educação. E depois, então, que ele fizer todo esse processo, ele vai ficar tendo um acompanhamento semanal, certo? O serviço social faz essa triagem e logo após, uma semana depois, nós teremos que fazer a visita domiciliar para ver a realidade desse adolescente e saber como é a dinâmica familiar, certo? Sim. Depois de 15 dias, esse adolescente tem que retornar junto com os seus familiares para assinar um PIA definitivo, porque nesses 15 dias será traçado todo um encaminhamento, os planos que a gente vai fazer com esse adolescente. Então, vai ter uma reunião multiprofissional com diversos técnicos que atenderam esse adolescente e ver o que a gente pode trabalhar em conjunto para uma melhor
garantia de direitos desse adolescente e que ele possa cumprir essa medida socioeducativa até o final. Sim, e então a gente pode dizer que o CDDIC ele está dentro da rede de proteção à infância e adolescente na cidade. Com certeza, nós trabalhamos justamente isso. E nós trabalhamos também com toda a rede da cidade, porque nós precisamos do Conselho Tutelar, nós precisamos dos CAPs, né? Nós precisamos da Casa de Saúde, nós precisamos dos colégios, a parte da educação que é fundamental. Então, ele é feito diversos encaminhamentos para esse adolescente. Então, é feito toda essa rede, precisamos de toda essa rede em conjunto. E eu gostaria de aproveitar, né, essa tua experiência na área da infância e da adolescência e também com o teu outro trabalho dentro de uma escola da cidade. Como que fica a questão das possibilidades da cidade? Como Santa Maria se organiza para essa questão da infância e adolescência? Em relação a espaços de lazer, em relação a essa rede, ela é bem pensada ou não? Muitas vezes a gente até acaba tendo o serviço social, nós falamos muito de acabar tendo que apagar certos incêndios, né, sem conseguir trabalhar tanto na prevenção. Como é que tu vê a questão da infância e da adolescência na nossa cidade? Olha, Jéssica, assim, ó, com relação a eventos, com relação a isso, eu vejo vou te dizer assim, bem preocupante, porque eu não vejo isso aqui em Santa Maria, sabe? Eu acho que teria que ter, sim, uma rede mais organizada. Às vezes a gente sente essas dificuldades de fazer esses encaminhamentos e de ter uma resposta imediata dessa rede, sabe? Então, mesmo eu trabalhando na parte da educação, eu também tenho um contato com esses adolescentes, sendo que a realidade do colégio é diferente da realidade que a gente trabalha ali no CDDIC. Porque no CDDIC tu vive o dia a dia desses adolescentes, né? Tu tem esse acompanhamento diário com eles, né? E muitos deles chegam lá totalmente desprovidos, eles estão fora do contexto escolar, às vezes com 2, 3 anos, às vezes eles não têm uma garantia de direito básico, né? Sim. A saúde, né? A educação, que é essencial. Com certeza. E nesse processo, a Lucélia vai estar falando depois, né, sobre as medidas socioeducativas, aprofundando esse assunto. Mas quem são os profissionais envolvidos nesse processo dentro do CDDIC? Assim, é um conselheiro? Como é que funciona isso? A gente tem um presidente, um vice-presidente, que são 2 empresários da cidade. E depois nós temos a nossa superintendente, que é a dona Ediane Oliveira, que ela é psicóloga. E daí, em cada setor, o setor da psicologia tem o Fernando Molon, que é o responsável. Com ele tem a Grace Zanini, que também é psicóloga, e tem as estagiárias do serviço social, da psicologia, no caso. Sim. E aí tem a parte, no setor jurídico, a advogada nossa Fernanda Neves. No setor da educação é a Mabel. E no setor da enfermagem, a enfermeira é a Luciana Ribas. Ao todo, nós somos 18 profissionais lá no CDDIC. Uns profissionais, nós dependemos, o CDDIC trabalha através de recursos, né, assim, de projetos, né, e de doações. Então, o CDDIC tem um convênio com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que através desse convênio que são aplicadas medidas socioeducativas, né? E aí, através desse convênio, que é renovável todo ano, se paga os profissionais. O que funciona lá dentro, as oficinas que a gente trabalha com oficinas de ideias criativas, de informática, de futsal, sabe? De costurando ideias, bem me quer. Essas oficinas, elas funcionam através de projetos, né? Então, precisamos, sim, sempre estar renovando esses projetos, porque senão não tem como o CDDIC se manter. E o CDDIC se mantém também através da doação dirigida do imposto de renda, né? Sim. Que muita gente tem dificuldades de saber como é que é.
6% que a gente pode doar. E assim, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a instituição, que recebe toda uma orientação básica sobre isso. Tá? Sim, então é importante, né? Querendo ou não, o CDDIC ele faz um trabalho muito importante na cidade e ele se coloca como uma instituição assim, muito importante no processo da medida socioeducativa, né? Mesmo que nós tenhamos a CASE, aqui nós temos o CASEME, né, na cidade. O CASE e o CASEME já não tanto são uma instituição estadual. Eles são uma instituição. Mas vocês chegam a se comunicar com eles? Sim, porque às vezes a gente tem adolescentes que estão lá no CASE, depois eles vão para o CASEME e depois eles retornam para o CDDICA. Então, sempre tem essa rede de comunicação. Sim. E como é que tu vês essa questão do adolescente, quando a gente fala, por exemplo, se existe, mesmo o adolescente que está na medida socioeducativa, ele tem a possibilidade depois da inserção, e daí a gente fala do mercado de trabalho, também retornar à escola, porque normalmente a gente tem uma visão do senso comum, né? E nós temos a discussão atual da redução da maioridade penal, né? Como é que fica isso? Assim, nós também lá, através, né, quando ele entra, nós também procuramos fazer essa inserção do jovem aprendiz, né? A gente entra em contato com as CESUAS, o programa que faz sobre isso. Antes nós tínhamos também o Pronatec, só que desde o ano passado que o Pronatec não está disponibilizando mais cursos. Essa dificuldade também. Outra dificuldade que a gente tem, às vezes, de inseri-lo é porque eles não estão no ano certo, no curso certo, assim. Muitos chegam, não têm o ensino fundamental completo. Sim. Então, assim, para inserir no mercado de trabalho já é bem mais complicado. Mas quem tem essa possibilidade é encaminhado, sim, para fazer cursos de jovem aprendiz. Nós temos bastante adolescentes que estão, sim, fazendo curso de jovem aprendiz. E isso, para eles, é uma vantagem bem grande, sabe? Assim, a gente nota como eles conseguem, quando a gente consegue inseri-lo, como melhora o desempenho deles, a autoestima, tudo isso. Claro, então, e é legal que a gente reforce essa questão da possibilidade, né, da transformação da vida desses... Vocês atendem tanto meninos como meninas. Isso, a gente tem desde os 12 anos até os 21. Sim. Por quê? A gente sabe que adolescente é até os 18, mas muitas vezes eles cometem o ato infracional antes dos 18, mas só vai ser dado o julgamento, a sentença final, ele já está com 19, 20 anos, mesmo assim eles vão lá para o CDDICA. Então, sim, a gente tem todo esse acompanhamento. Aí até os 21 é extinta a medida. A partir do momento que eles atingem a maioridade, com 21 é extinto. Sim, é muito importante até por essa questão dessa transformação, né, que a gente já estava falando anteriormente. Nós já estamos nos encaminhando para o final do primeiro bloco e eu gostaria de deixar uma mensagem assim, para as pessoas, para os nossos telespectadores em relação a esse serviço, ao olhar que nós temos para a infância e a adolescência hoje. Olha, eu acho que é muito importante, gostaria muito de pedir a ajuda dos empresários justamente para isso, porque nós trabalhamos, nós precisamos desenvolver nosso trabalho, mas para isso nós precisamos justamente, como eu já falei, dessas doações, desses projetos, né? Então, sim, assim, o CDDICA é uma ONG, tá? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho é muito importante. Amanhã nós estamos fazendo 11 anos que estamos aqui atuando em Santa Maria. A taxa de reincidência desses jovens que passam lá com a gente, desses adolescentes que passam com a gente, é de 27%. Então, eu acho que isso é uma taxa muito boa, favorável, e que o nosso trabalho possa continuar desenvolvendo todo esse trabalho. Bom, nós agradecemos, então, a presença da Socorro aqui no Meio Ambiente em Revista. E nós retornamos no próximo bloco falando um pouquinho com a estudante em serviço social, a Lucélia, falando ainda das medidas socioeducativas do trabalho do CDDICA na nossa cidade. Ana acordou às 6h30 e tomou banho para trabalhar. Adriano conseguiu fazer sua sopa no almoço.
Naquela manhã, Miguel regou o jardim. Se tem água, a vida acontece. A nossa presença na sua vida é infinita. Levar a água até você é o nosso maior talento. Corsã. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Nós retornamos com o Meio Ambiente em Revista e nesse segundo bloco nós estamos com a estudante de serviço social, a Lucélia. Ela foi estagiária no CDDICA e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre as medidas socioeducativas. Então, bem-vinda, Lucélia. Obrigada, Jéssica. Então, eu queria saber, antes de tudo, como a gente perguntou para Socorro no primeiro bloco, sobre a tua aproximação com a temática da infância e da adolescência. Eu acho que a minha aproximação vem muito ao longo da graduação, vem muito com a questão da violência, da criminalidade. Antes, assim, de ter contato com adolescente em conflito com a lei, eu estudava bastante violência contra a mulher. Então, é uma temática, assim, que me chama a atenção entender, estudar. E aí surgiu a oportunidade de fazer o estágio no CDDICA e eu acredito, sim, que foi de grande valia, ótimo para a minha formação. Tudo que o espaço socioocupacional me permitiu crescer dentro da formação. Sim. Em um primeiro momento nós perguntamos também para Socorro sobre as medidas socioeducativas, mas como que tu pode nos trazer elas assim nesse significado da medida socioeducativa dentro do CDDICA enquanto uma medida de proteção também à infância e adolescência? Isso a gente discutiu muito, eu e a Socorro, durante todo o processo de estágio e também durante o projeto de intervenção, que muitas vezes, assim, a medida socioeducativa, ela é uma sanção que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao adolescente que cometeu um ato infracional, mas muitas vezes quando ele chega no CDDICA, o que a gente percebe é que ele teve muitos outros direitos violados antes de violar o direito de um terceiro. Então, ele, que nem como a Socorro falou, ele não tem acesso à saúde adequadamente, não tem acesso à educação, a uma moradia de qualidade, muitas vezes até direitos básicos como alimentação, transporte, que a gente nem imagina, mas são direitos violados a esses adolescentes que a gente percebe quando chega no CDDICA. Então, de uma certa forma, quando ele chega no CDDICA, os profissionais que trabalham ali tentam de uma maneira, principalmente o serviço social, o setor de serviço social, viabilizar esses direitos que foram anteriormente violados. Sim, e esse trabalho ele é feito apenas com o adolescente. Bom, como a Socorro falou que eram a partir de 12 anos, né? Então ainda crianças e adolescentes. Esse trabalho é feito só com eles e com elas? Ou ele também é feito com a família? Vocês têm esse contato com os responsáveis pela criança ou pelo adolescente? Como o ECA estabelece, criança não cumpre medida socioeducativa. Criança sofre medida protetiva. Sim. Então, são outras medidas que são imputadas dessa criança que cometeu um ato infracional. Mas quando o adolescente chega no CDDICA, sim, a gente trabalha muito toda essa rede, porque como o CDDICA vai executar, como a Socorro falou, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, essas duas são medidas que são executadas em meio aberto. Então, quer dizer que o adolescente continua na sua família, continua na sua comunidade, ele não está privado da sua liberdade. Então, o CDDICA tem que atender e atende toda essa rede familiar, comunitária que o adolescente está inserido. Se é necessário um atendimento da enfermagem para um familiar, a enfermagem vai fazer os seus encaminhamentos, as suas observações para essa família, que inclui uma família que é da rede de apoio do adolescente, não é aquela família tradicional, mas a gente também
percebe isso também, quem que é o aporte do adolescente. Se precisa de um familiar, precisa de atendimento psicológico, o setor da psicologia também vai fazer atendimento psicológico para uma mãe, um pai, uma avó que pode auxiliar nesse processo de responsabilização do adolescente, de repensar sobre os seus atos. Então, é observado, sim, para além do adolescente. Sim. E como que a medida socioeducativa ela é conduzida no nosso município, no caso, aqui em Santa Maria? As medidas socioeducativas, elas têm um caráter assim, elas são divididas entre meio fechado e meio aberto. Conforme a Política Nacional de Assistência Social, as em meio aberto são de responsabilidade do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Aqui em Santa Maria tem essa particularidade do CDDIC atuar com a liberdade assistida ou a prestação de serviço à comunidade combinada com a liberdade assistida, porque o CDDIC tem um convênio com a prefeitura, mas o CREAS também executa essa medida de prestação de serviço à comunidade. E, como vocês já falaram no bloco anterior, as medidas de meio fechado, que são estadual, são executadas pelo CAS e o CASEME, aqui no município de Santa Maria. Sim, que como o Socorro falou, são então instituições estaduais. Isso. Né? Quando, claro, a gente fala da assistência social no nosso município, nós temos uma condição hoje particular de um município que não trabalha, trabalha um pouco distante do que a Política Nacional de Assistência Social preconiza. E acaba muitas vezes as organizações não governamentais, como o CDDIC, como o Lar de Miriam, como outras instituições, fazendo esse trabalho da proteção, que mesmo que nós tenhamos em vários lugares essas instituições fazendo, o terceiro setor, acaba que muito dessas responsabilidades ficam em cima do terceiro setor. E se talvez hoje nós não tivéssemos esse terceiro setor, poderíamos estar mais ainda desassistidos em relação à proteção da infância e da adolescência, né? Exatamente. E como se dão as orientações, essas orientações socioeducativas, como é que é essa conversa? Claro, nos falando um pouquinho para a gente conhecer como é que fica esse processo dia a dia. Da orientação. Isso. Como a Socorro iniciou, quando o adolescente chega, é feito esse plano individual de atendimento, lá na recepção, na acolhida do adolescente pela coordenação, é decidido um orientador socioeducativo que vai acompanhar esse adolescente pelos próximos 6 meses, geralmente, que é o período dado pelo Juizado da Infância e da Juventude, para ele cumprir essa medida. Então, é mais ou menos 6 meses que esse profissional acompanha o adolescente. Toda semana, o adolescente tem um dia, pelo menos, para estar na instituição e participar de uma oficina. Todas aquelas oficinas que a Socorro elencou, e depois da oficina faz uma orientação socioeducativa. Aí entra dentro de uma sala só o adolescente e o seu orientador socioeducativo, e ali eles têm uma conversa, é abordado todos os pontos que o adolescente quiser trazer naquela orientação, se tenta nesse espaço fazer uma reflexão sobre os atos passados, atos futuros, o que quer da vida, o que não quer, como pode lutar ou trabalhar para que aconteça o que quer, o que deseja. E mais ou menos assim que acontece. Quase todos os profissionais são socioeducadores e inclusive eu agora sou socioeducadora também. E é isso. Em relação, daí, claro, a gente perguntou primeiro para a Socorro, né, de um olhar geral dela em relação à educação, porque ela está inserida, mas tu também é uma pesquisadora da área da violência, dentro do núcleo de estudos, assim, como é que é essa trajetória, porque também tu estudou alguma questão do sistema prisional, o sistema prisional em relação a daí maiores de idade, né, que nós temos o presídio regional aqui, também temos o PESM, né, que é o presídio estadual. Como é que fica esse teu olhar quando a gente vai falar em relação à redução da maioridade penal? Pois é, no semestre passado eu tive que pensar um projeto de intervenção para o campo, né, de estágio.
E o que eu percebia muito, assim, é que quando eu comecei a estagiar, as pessoas me diziam, tá estagiando? Onde que tu tá estagiando? Não se dedica. Não conheço, o que que faz? E aí, apesar de já existir há 11 anos na cidade, fica muito essa coisa vaga de que não se sabe como que se executa a medida socioeducativa, como é que se dá esse processo, como é que o adolescente é responsabilizado. E aí parece muito que o adolescente não é responsabilizado, que só porque não vai ser privado da sua liberdade, ele não está cumprindo com seu dever perante a justiça. Então, nisso a gente pensou em um projeto que fosse para além da instituição, para além dos muros da instituição, pensar um pouco nessa divulgação, socialização de informações, o que acontece com esse adolescente, como é que são as medidas socioeducativas. E ao final do projeto a gente vê que muito sim, passamos questionários avaliativos com perguntas, conhecia a medida socioeducativa, conhecia o CDDICA, já conhecia o trabalho na instituição. E o que mais ficou assim é que apesar da instituição ser conhecida ou sabemos que existe uma instituição chamada CDDICA, Sim. Não sabemos o que faz, qual é o seu trabalho, quais são os profissionais, o que atende. Então, eu acredito muito assim que esse clamor pela redução da maioridade penal, esse clamor da mídia por violência, muitas vezes senso comum também, Sim. Falta de conhecimento também. Sim, até foi interessante que em um outro momento na universidade com uma professora nós estávamos falando sobre como a mídia aborda a questão do adolescente, quando o adolescente ele comete um ato infracional, e quando nós falamos de criança esperança, né? Porque de que forma isso não são ideias opostas? Porque no momento que a gente reproduz uma informação de uma forma, nós estamos dando um lado. E daí parece assim que quem não defende a redução da maioridade penal quer que o adolescente ele não seja punido, assim. Parece que daí não vai ter punição, daí ele não vai aprender a lição. Não sei, fica essa nossa ideia do senso comum dessas informações, né? E muito importante. Também em relação ao teu projeto o teu projeto no CDDICA, né? Claro, nunca é difícil eu dizer que o projeto de estágio ele fica só nosso, né? Ele é sempre feito por uma equipe inteira, né? Nós temos parceiros. Mas como é que foi o teu projeto de estágio, né? Durante o teu estágio lá? Então, com esse projeto de socialização da informação, divulgação sobre o trabalho do CDDICA e reforçar que adolescentes são sim responsabilizados e são responsabilizados atentando para todo o seu processo de desenvolvimento como uma pessoa, um sujeito que ainda não está ainda não completou o seu desenvolvimento, né? Aconteceu em 3 eixos. Nós pensamos 3 eixos que são fundamentais para a socioeducação, para que esse adolescente possa trilhar novas trajetórias de vida, né? Pensamos então na rede, aí a rede é muito grande, então nós fizemos o viés dos conselhos tutelares, fomos a 2 conselhos tutelares, do Centro e o Leste, para conversar um pouco com esses conselheiros, como é que é a medida socioeducativa, o que se faz, todo o trabalho para que se articule o CDDICA junto com o Conselho Tutelar. Fizemos uma ação numa escola também, gostaríamos de ter feito mais, mas não deu mais tempo. Em escola foi muito bom para os professores, porque eles também nesse processo estão um pouquinho sozinhos, assim, não se sentem, não sabem a quem recorrer. E também houveram 4 ações para a sociedade. Então, que também é um espaço onde o adolescente está, já que ele está em liberdade, então ele precisa ser um espaço de conhecimento também para bem receber esse adolescente. Que legal, então a gente vê, querendo ou não, eu também atualmente sou assistente social, não estou em exercício, né, mas é sempre legal nós estarmos recebendo assistentes sociais e também estudantes se encaminhando. A Lucélia é quase uma assistente social já, está nos últimos minutos do 2º tempo da graduação. E com certeza vem novos desafios por aí, porque também o nosso olhar enquanto profissional vai ficando cada vez mais, nós ficamos mais sensíveis a essas questões, principalmente quando nós continuamos nos oxigenando com essas informações, né? Tu gostaria de deixar alguma mensagem assim de final para as pessoas? Eu acho que a mensagem final é que as pessoas
se informem sobre como acontece a socioeducação e que também acreditem que se a gente acredita que é caso perdido um adolescente, a gente não trabalha mais. Eu acho que toda a sociedade tem que pensar também que um adolescente não é um caso perdido, é uma pessoa em desenvolvimento e a sociedade junto com as instituições tem que trabalhar para que isso mude. Com certeza, então. Agradecemos novamente a Lucélia e a Socorro por estarem hoje aqui conversando um pouquinho com a gente sobre o Se Dedica. E nós aqui do Meio Ambiente em Revista voltamos na semana que vem falando um pouco mais sobre outras temáticas. E até logo!